Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o bairro, a subprefeitura e o Conseg. A cidade de São Paulo ela deve ser compreendida não só nas regiões norte, sul, leste e oeste. Os bairros todos da cidade de São Paulo são agrupados em subprefeituras. Mas quantos bairros nós temos em São Paulo? O número é 96. Nós temos 96 bairros na cidade de São Paulo que são agrupados em 32 subprefeituras. Por exemplo, aqui no meu caso, eu moro no Brás. O Brás pertence à subprefeitura da Moca. Essa subprefeitura atende a 6 bairros. Do meu lado aqui, Brás, Pari e Belém. Do outro lado, nós temos Moca, Água Rasa e Tatuapé. Essa organização das subprefeituras ajuda na administração da cidade. Então, devemos entender que cada bairro tem as suas demandas e tem as suas vocações. Por exemplo, o Brás, por muito tempo, foi considerado um bairro de passagem, que as pessoas passavam aqui para trabalhar. Mas isso mudou nos últimos 10 anos. O Brás é um bairro onde as pessoas trabalham, moram, tem comércio. Então o bairro tem a sua vida própria. Mas as demandas são muito diferentes das demandas do Tatuapé, da Água Rasa. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, aqui no Brás, nós temos a questão do lixo, do entulho, dos buracos na rua. Infelizmente, nós temos a questão também dos moradores, das pessoas em situação de rua. Quando você vai para o Tatuapé, esse problema é diferente. Eles têm algum problema de segurança com algumas ruas. Na Água Rasa tem menos questões em relação a lixo. Na Moca você tem outras demandas. Então, como resolver esses problemas da cidade? Existe o Conseg, o Conselho de Segurança dos Bairros. O Conseg, muitas pessoas não conhecem, não sabem onde fica, mas cada bairro tem o seu Conseg, o seu Conselho de Segurança. Tem o Conseg do Brás, do Pari, o Conseg do Tatuapé, esses Conseg do Belenzinho. Esse Conseg ele serve para as pessoas se reunirem, levarem suas demandas para os representantes da prefeitura e discutir alternativas. No Conseg você também tem representantes da Polícia Militar, da GCM, da CET, representantes da prefeitura para explicar as demandas do bairro, sobre obras, sobre condições. Então é muito importante que você procure o Conseg do seu bairro. Só assim você vai conseguir entender o que acontece, o que você pode fazer para ajudar seu bairro. O Conseg tem um papel muito importante. Então eu peço que você olhe o seu bairro e procure qual a subprefeitura que você pertence. Alguns amigos meus, por exemplo, da Lapa, conversando com eles eu disse, olha, a Lapa você vai ter quantos bairros lá? Você vai ter 6 bairros. Você vai ter como base Lapa, Vila Leopoldina. De um lado você tem o Jaguaré, Jaguará, do outro lado você tem que bairros? Você vai ter o Barra Funda e Perdizes. Ou seja, você precisa entender onde você mora. Você precisa entender os limites do seu bairro e quais são os bairros que compõem a sua subprefeitura. Só assim você vai entender o que pode melhorar o seu bairro e o que não está funcionando. Eu vou dar uma ideia de subprefeitura para vocês de uma maneira mais concreta. Só um momento. Muito bem. Para vir ter uma ideia de bairro, eu estou em cima de uma passarela que passa pela Radial Leste. Radial Leste, para lá você tem o bairro, para cá você tem a cidade. Olha o prédio do Banespa lá no fundo. O que nós vamos ter aqui? Desse lado você vai ter o bairro do Brás. Veja bem, sentido bairro. Desse lado você tem o bairro do Brás, Pari e mais lá frente você tem o Belém. Quando você olha para o outro lado, você tem Moca, você vai ter Água Rasa, vai ter Tatuapé. Então o que separa esses dois blocos de bairro é a Avenida Radial Leste. Agora, nós temos um triste exemplo. Isso me lembra, infelizmente, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim tinha a seguinte característica. Aquele espaço entre o muro e entre a outra fronteira era chamado Terra de Ninguém. Era chamado Terra de Ninguém porque esse espaço aqui ninguém ocupava, porque tinha um muro. Do lado ocidental as pessoas conviviam muito tranquilamente, encostavam no muro, mas quem morava do lado oriental não podia encostar no muro,
Então essa era uma área que ninguém habitava, por isso chamava Terra de Ninguém. Desse lado, você vai ver, infelizmente, sujeira, muita gente em situação de rua. Então é isso, quer entender a subprefeitura? Olhe no mapa. Eu estou bem no meio da divisão dessa subprefeitura. Desse lado, aqui eu tenho a Moca e do lado de lá eu tenho o Brás. No momento, essa é a parte concreta do vídeo. Se você não entende como funciona o seu bairro, onde ele está localizado, qual a vocação dele, quais são as demandas, fica muito difícil você participar e decidir alguma coisa. Vamos voltar para o mapa. A feira estava bem movimentada no sábado, no domingo também. As barracas ali de comida têm autorização para vender os alimentos, mas a recomendação é que os clientes não comam lá. Uma praça de alimentação foi montada no metrô. Esse é o bairro do Brás, a subprefeitura da Moca, e esse é o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Aelson Alcântara, meu número é 28020, sou candidato pelo PRTB e vamos fazer São Paulo melhor. Nós temos uma missão pela frente. Vereador eleito significa você eleito também. Vamos em frente.